Impressionante é a quantidade de bênçãos de que somos dotados. O Criador não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos em prol de nossa própria evolução. Podemos chamá-los talentos. Jesus Cristo nos trouxe uma parábola que ficou conhecida como a parábola dos talentos. Nessa parábola, ele nos fala de um senhor muito rígido, muito exigente, que ao fazer uma viagem, deixou com 3 dos seus servidores certa quantidade de moedas. Com o primeiro deixou uma quantidade grande, com o segundo outra menor, e com o terceiro servidor uma única moeda. O primeiro, sabendo das características do seu senhor, tratou de multiplicar, de aplicar aqueles recursos. O segundo fez a mesma coisa. Mas o terceiro, que tinha recebido menos, preocupado com a reação que pudesse ter o seu senhor, caso ele não fizesse o dinheiro prosperar, tratou de enterrá-lo, sepultou o talento. Quando retornou, o senhor se dirigiu ao primeiro, que tinha recebido maior quantidade, e viu o quanto ele produzira na sua ausência. O segundo servidor também aproveitou, aplicou, multiplicou. E o terceiro, exatamente aquele que tinha recebido um talento somente, com medo, sepultara, aniquilara o talento. Para a surpresa de todos, o Senhor tratou de abençoar os 2 que tinham multiplicado seus recursos e lamentou aquele que, tendo recebido apenas um, nada fizera com ele. É curiosa a fala de Jesus, pondo na voz do Senhor as suas advertências. Aquele que mais tem, mais lhe se dará, mais se lhe dará. Aquele que nada tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. A princípio parece uma medida injusta. Como é que se vai dar mais a quem já tem? Mas a questão é lógica, porque aquele que mais tem foi o que mais produziu, o que mais e melhor aplicou, o que fez render os recursos do Senhor. Aquele que enterrou a moeda, até a moeda que ele julgava ter, não era dele. Era um empréstimo do Senhor, e o que pensava ter lhe foi retirado. Na nossa vida na Terra, também somos dotados de vários talentos. Cada qual de nós, que nasce no mundo, tem a possibilidade de experimentar talentos variados, oportunidades que nos são concedidas pelo Pai Criador. Somos dotados, por exemplo, do talento da inteligência. Quanta coisa podemos realizar com a nossa inteligência. É uma bênção o fato de não termos uma deficiência mental, uma doença cerebral que nos dificulte a atividade mental, que nos incapacite de agir, de pensar, de elaborar. É um talento que devemos saber multiplicar, aplicar em prol da vida, em prol do bem, em prol das pessoas. Temos um outro talento que a vida nos concede no mundo: o dinheiro. Aquele que nasce em berço de ouro, ou ainda que não seja berço de ouro, mas que tenha facilidade financeira, econômica, facilidade monetária, em quantas coisas pode transformar esse dinheiro? Escolas, hospitais, lares, oportunidade de ensino, oportunidade de estudo, em esporte, saúde, sem deixar de usufruir do próprio dinheiro. Encontramos ainda as bênçãos da cultura, as pessoas que podem viajar, conhecer lugares, aprender coisas, tudo isso faz com que sua cultura cresça. Aquele que tem acesso aos livros, às bibliotecas, aos museus, quanto aprendem e quanto podem fazer com esse aprendizado, socializando a sua cultura. E a nossa saúde é um talento inimaginavelmente abençoado, porque podemos ter dinheiro, ter cultura, ter inteligência, mas se não formos saudáveis, se não tivermos saúde, podemos fazer muito pouco com isso tudo. A saúde é desses talentos maravilhosos, majestosos, com o qual e a partir do qual poderemos deixar a vida engalanar-se, crescer e nos tornarmos verdadeiramente indivíduos talentosos por saber aplicar as riquezas, as bênçãos que o Criador nos concede. Em meio a tantos talentos que recebemos do Criador, as oportunidades de vida na Terra com eles, destacamos o talento do poder. Quem é pai, quem é mãe, tem poder. Quem é político, administrador, tem poder. Quem dirige uma empresa, um condomínio, tem poder. Nos mais variados níveis, estando o poder em nossas mãos, podemos fazer dele bom ou mau uso. Logo, aqueles que nos valemos do poder de que estamos investidos para tripudiar sobre os outros, para tratar mal, para dominar, para machucar, certamente teremos
contas a prestar. Há talentos que são nossos, que conquistamos como as virtudes. Eram dons e passaram a ser propriedades nossas, como a inteligência, a nossa cultura. Nada obstante, há outros talentos que ficarão no mundo: o dinheiro, o poder, a riqueza em geral. A única riqueza que levaremos depois da morte física é aquela que Jesus Cristo disse que deveríamos fazer questão de conquistar. Aquela riqueza que o ladrão é incapaz de roubar, a ferrugem não pode corroer, muito menos a traça pode consumir. E uma riqueza com essas características só pode ser a riqueza da alma. Todas as demais são valores que ficam no mundo, porque ao mundo pertencem. Desse modo, os nossos talentos devem ser utilizados para o bem da vida. Não foi à toa que Cristo nos propôs aprendêssemos a fazer amigos com as riquezas do mundo. Quantas vezes somos portadores de riquezas no mundo e não conseguimos fazer nada por ninguém? Usufruímos egoisticamente fechados em copas. Aproveitamos, mas não conseguimos socializar com ninguém uma moeda, uma palavra, uma oportunidade. Agindo dessa forma, sairemos da terra com muitos comprometimentos, porque estamos aqui exatamente para utilizar os talentos que Deus nos deu. Imaginemos quantas crianças poderiam ter acesso à escola. Não faltariam à escola se ajudássemos com um kit de material escolar no início das aulas, com o uniforme, com a merenda escolar, com recursos para seu transporte. Podemos fazer tanto bem com os valores que temos. Imaginemos alguém que cante, que tenha uma voz maviosa, usando esse recurso para embelezar a vida, para adocicar os ouvidos da humanidade. É natural que vá ganhar o que merece, o que precisa para viver, mas a sua arte, o seu canto, será a expressão de Deus para embalar as lutas, as dores e as alegrias humanas. Nossos talentos não devem ser desperdiçados. Há, no entanto, um talento notável que não damos importância. É o talento da crença, da fé religiosa. Muitos afirmamos que podemos viver no mundo sem religião, que ela não faz nenhuma falta. A religião, contudo, nos faz muita falta. Notamos que existem aqueles que não frequentam a igreja, não vão a templos, não participam de nenhum culto, mas têm amor pela humanidade, dedicam-se a servir a humanidade. Emprestam seu tempo, suas mãos, sua inteligência, seu dinheiro, seu poder em prol de grupos humanos. Dedicam-se aos vegetais, a resguardar os mananciais, a tratar dos animais, a cuidar de crianças órfãs, de idosos abandonados, de doentes mentais, psiquiátricos, de doentes com lesões físicas. Essa é a sua religião. Conta-se que certo dia, Madre Teresa retirou das lixeiras de Calcutá um homem, nas bordas da agonia, o banhou e colocou numa cama digna para que ele ali morasse. Ele lhe tomou das mãos e lhe perguntou, em lágrimas: "Qual é, senhora, a sua religião?" E Madre Teresa lhe respondeu, marejada de emoção: "A minha religião é você." "E qual é o Deus ao qual a senhora serve?" "Meu Deus é você." Logo, transformar a nossa religiosidade em amor ao próximo é algo indizivelmente grandioso, que faz com que aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu, a dignificar os talentos que levaremos conosco depois da morte.